Na Bíblia fala que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, por que que a gente tenta ser perfeito o tempo todo? Por que que a gente tenta buscar a nossa melhor versão? Por que que a gente tenta ser suficiente e fazer as coisas na força do nosso braço? Às vezes a gente esquece que os escolhidos por Deus, por Jesus, né, para serem os discípulos, foram as pessoas mais improváveis daquele tempo. Não foram os fariseus, não foram os teólogos, não foram os mestres das leis, eram pobres pecadores. Uma coisa que me faz refletir muito é que, assim, que Jesus, ele era o homem mais ocupado, assim, que já existiu no mundo. Ele simplesmente nasceu com a missão de poder salvar o mundo. Ele é o nosso salvador, ele é o nosso redentor. E quando ele iniciou ali o seu ministério, aos 33 anos, e ele andava ali com os discípulos e tinha as coisinhas dele para fazer, um dia ele dormiu pensando numa mulher. E um dia ele acordou, ele escovou os dentes e ele pensou no caminho que ele tinha que fazer para chegar até a mulher, até uma certa mulher. Um dia ele se encontrou no poço com uma mulher e ele realmente foi ali contra tudo que era considerado normal para a época, e ele se encontrou com essa mulher e ele foi lá. E isso é até emocionante falar, porque essa mulher não era perfeita, porque essa mulher, ela não era uma santa, porque essa mulher, ela não era uma Madre Teresa de Calcutá, ela não era uma mulher que ajudava os pobres e fazia, ela estava colhendo, ela estava no ordinário dela, colhendo água no poço, e Jesus chegou lá e falou que ele tinha uma água para ela, que ela nunca mais teria sede. E quando ele falou para chamar o marido dela, e ela disse que não tinha marido, e ele falou que realmente, ela falou: eu vejo que tu és profeta. Era uma mulher pecadora, era uma mulher simples, era uma mulher vivendo o dia a dia dela, e foi com essa mulher que Jesus foi se encontrar. E eu acho que ela faz uma analogia, né, a todos nós que estamos sedentos, né, por algo, né, o poço ali representa isso, a gente está sedento por uma sede, por algo que todos os dias a gente tem que ir ali de novo, né, todos os dias a gente tem que comer, todos os dias a gente precisa trabalhar, todos os dias a gente precisa se sustentar ali o nosso dia a dia, mas o Senhor tem uma água que se a gente tomar, a gente nunca mais terá sede. E o fato, né, dela ser uma simples mulher me faz como eu, né, como quem tá vendo esse vídeo, que com certeza não é ninguém muito grandioso, importante, alguém que tem um prêmio Nobel, como faz ver como Jesus, assim, realmente queria ter relacionamento com todas as pessoas, independente de quem elas eram, independente do que elas conquistaram. Eu acho que essa é a palavra, né? A gente busca um padrão de perfeição, uma coisa de querer agradar a Deus com o nosso devocional, com as nossas obras, mas o Senhor, ele vai até nós, né? Jesus, o homem mais ocupado do mundo, ele simplesmente marcou um encontro com uma mulher samaritana na beira de um poço, num horário inoportuno, com uma pessoa improvável. E isso é muito bonito. Eu acho assim que isso traz um conforto pra gente, pelo menos pro meu coração, de que a gente não precisa ser perfeito para o Senhor ir atrás da gente, no sentido de ter um relacionamento, de querer estar conosco. E ele falou para ela umas boas novas, né, que eu acho que Jesus é a maior boa notícia, a melhor notícia que existe. E ela ficou tão feliz que ela precisou contar para as outras pessoas o que ela descobriu, o que ela viu, que era o Messias. E como a gente é assim também, né, que a gente descobriu uma excelente notícia e a gente precisa contar para as outras pessoas o que tá acontecendo, e é por isso que eu tô aqui, né, por isso que eu gravo um vídeo, é por isso que eu falo sobre Jesus, é por isso que eu quero contar, assim, que o Senhor Jesus é a maior boa notícia que eu posso esperar, que eu posso contar, que eu posso dizer, e é isso.